Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos à primeira aula de Biologia Molecular. Essa aula ela tem como principal objetivo ensinar Biologia Molecular para estudantes de biomedicina, né? Uma ciência muito importante para uma profissão essencial dentro da área da saúde, né, pessoal? Isso aí é uma profissão fundamental dentro da área da saúde. Essa aula, como é a aula número 1, a gente vai focar em aspectos gerais e moleculares das células, né, pessoal? Esses aspectos gerais e moleculares, a gente também tem uma introdução sobre o surgimento da vida, né, um aspecto aí generalista a respeito de algumas teorias, para progressivamente a gente ir avançando dentro da ciência, tá bom? Mas eu quero que você perceba que nesta aula aqui eu já vou trazer várias informações novas. Não quer dizer que essas informações não serão novamente comentadas em profundidade, pelo contrário, elas serão. Você vai ter essas informações comentadas em profundidade ao longo aí dos nossos encontros, tá? Porém, é muito válido que você já anote, já vá refletindo sobre esses aspectos gerais, porque quando a gente começar a aprofundar e você ter um conhecimento sólido sobre essa generalidade, vai ficar muito mais fácil o aprendizado, tá bom? Basicamente, você deve saber, você deve compreender, porque no ensino médio se ensina bastante sobre isso, né, que existem 3 tipos, né, de células. Na verdade, você tem 2 tipos de células geral, né, que são as eucariotas, isso envolve as células animais e vegetais, e os seres procariontes, né, que aqui, por exemplo, a gente está vendo uma bactéria, tá? Além das bactérias, você tem as arquibactérias, que também são procariontes. É muito importante você saber, né, que a principal diferença entre os eucariotos e os procariotos é a presença de organelas ou a presença de compartimentos que organizam as funções celulares, né, conhecidos como organelas. Então você vai ter nos eucariotos várias organelas que basicamente compartimentalizam as funções celulares, tá? Aqui a gente está vendo o lisossomo, né? O lisossomo tem uma função muito importante, né, de degradar algumas moléculas estranhas, né? Quando você pensa em lisossomo e macrófagos, você vai ter a formação de fagossomos, né? Que a gente vai estudar isso mais adiante. Então, isso aqui é uma função muito importante que já está aí dentro de uma organelazinha, beleza? Agora, nos procariontes você não tem, né, organelas com funções aí compartimentalizadas. Você tem os ribossomos, mas, Vitor, ribossomo não é uma organela? É uma organela, entretanto não membranosa. Ele não possui membrana, os ribossomos, né? Que aqui ele está como ribossomas, né? Um termo mais antigo, né, pessoal? Então, os ribossomos, eles são organelas, mas não membranosas. Então você consegue perceber que eucariotos para procariotos, você tem essa diferença bem importante, tá bom? Mas as células vegetais, elas são seres eucariotos, né? E o que difere elas das células animais é o seguinte, pessoal, elas têm muita semelhança em várias organelas, porém a parede celular vegetal é muito mais interessante. Na verdade, as células animais não possuem parede celular, né? Já as células vegetais possuem, né? E a camada secundária dessa parede, ela normalmente vai atribuir aí rigidez à planta, tá? Outro ponto importante, né, é que as células vegetais, elas possuem vacúolos, né, onde você vai ter muitas vezes a presença do suco vegetal, tá? E o suco vegetal tem uma função osmótica muito importante para a célula. Além de tudo isso, as células vegetais possuem os plastos, né? O que são esses plastos? São organelas, caso contenha a proteína clorofila, é o cloroplasto, né? E na presença da clorofila tem função fotossintetizante. Caso o plasto não possua clorofila, ele vai ser um leucoplasto, que normalmente tem a função de armazenar amido, né, pessoal? Então, nessa página inicial, nessa introdução generalista, é válido você compreender que há diferentes tipos de célula, sendo as células eucariotas e as células procariotas. As células eucariotas, elas têm estruturas, né, que organizam, compartimentalizam, chamadas organelas.
tá? E as células procariontes já não possuem isso, elas não têm isso, e o DNA também é um pouquinho diferente, mas DNA eu vou ter uma aula só de ácidos nucleicos mais à frente, e a gente vai detalhar isso posteriormente para você, tá bom? Então aí tá essa introdução importante. Porém, como tudo isso começou, né? Porque o fato de tudo isso ter começado de alguma forma vai afetar nos aspectos moleculares, né, pessoal? Acredita-se, né, que tudo isso começou há aproximadamente cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. E esse início, né, há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, ele se deu porque as condições atmosféricas, né, elas eram propícias para isso. Né? Então, na atmosfera da Terra primitiva, vamos dizer assim, você tinha a presença de hidrogênio, você tinha a presença de metano, você tinha a presença de amônia e você tinha a presença de nitrogênio, que eles eram frequentemente dispostos no oceano ou caldo primitivo que banhava todo o nosso globo. Tá? Mas além disso, você também não continha, tá, pessoal, nesse período não existia camada de ozônio. Então a radiação ultravioleta, ela penetrava diretamente no nosso planeta, fazendo então com que os raios UV chegassem até esse caldo primitivo. Mas não para por aí. Você tinha frequentemente tempestades, né, onde formava-se vapor de água e muitas descargas elétricas, que também chegavam até esse caldo primitivo. E associado a tudo isso, você tinha o calor dos vulcões. Logo, acredita-se que surgiram as primeiras moléculas orgânicas grandes a partir da combinação desses elementos, do vapor da água, da descarga elétrica, da radiação ultravioleta e do calor dos vulcões. E essas moléculas orgânicas, elas foram se diferenciando conforme os anos foram passando, e não é pouco ano não, tá? Foram muitos milhões de anos, tá? Isso não acontece do dia para a noite, pessoal. E surgiram as moléculas de RNA inicialmente. Essas moléculas de RNA, progressivamente elas foram ganhando, né, associações, foram sendo mais complexadas até que surgiram em um certo momento, né, dessa evolução os seres eucariontes. Mas o surgimento dos seres eucariontes acredita-se que derivou dos seres procariontes. Como eu acabei de comentar com você, os seres procariontes são seres que não possuem organelas, compartimentalização de suas funções, como eu acabei de falar para vocês, né? Então, os seres procariontes, eles foram os primeiros a surgir. Você tinha procariontes nas quais eles continham um tipo de respiração anaeróbia, porque durante esse período o oxigênio ele era muito escasso, então eles não precisavam de oxigênio para suas atividades funcionais e metabólicas. Mas você também tinha eucariontes de vida livre, que eram aeróbios, tá? E esses eucariontes de vida livre aeróbios, eles passaram a ganhar bastante espaço quando o oxigênio planetário passou a aumentar a quantidade, né? Passou a ter mais oxigênio no planeta. Assim, acredita-se, meu caro amigo e minha cara amiga, que ocorreu um processo de simbiose onde os procariontes de vida livre de respiração aeróbia penetraram nos procariontes maiores, né, de vida livre, porém de respiração anaeróbia. Aqui a gente está vendo o processo relacionado à fotossíntese, tá? Então vamos focar nos seres animais aqui. E aí você vai ter o surgimento inicial de uma célula eucariota bastante primitiva que posteriormente ela veio se desenvolver, né? E a algum certo momento da evolução ela se especializou em células animais e em células vegetais. Por isso, né, que é importante você compreender que de uma perspectiva molecular, muitas vezes você vai ter moléculas que são expressas em procariontes e também em seres animais e seres vegetais, né? Por isso que eu dou essa introdução. Porque quando a gente chegar em RNA, chegar em DNA, chegar em ácidos nucleicos, por exemplo, você vai perceber que regiões do DNA são semelhantes entre esses dois tipos de células, principalmente as regiões mais primitivas do DNA. Haja vista que uma derivou da outra, né? Isso é um ponto importante que você deve compreender no início dos estudos da biologia molecular, tá bom? E aí você tem, né, a partir de todo esse contexto, hoje bastante consolidado, bastante compreendido, dois tipos de células, né? E esses dois tipos de células, as diferenças mais específicas, né, são expressas em compartimentalizações, né?
Ou seja, as células eucariontes possuem organelas, como eu falei de início, como eu falei de introdução, e os procariontes não as possuem, tá, pessoal? E essas organelas, elas vão ser cada uma destinada a uma ou mais funções, é claro, e essas funções, elas têm importância fundamental no metabolismo celular. O que a biologia molecular vai estar estudando, então? Ela vai estar estudando a comunicação entre essas organelas e como isso afeta, provavelmente, na vida inteira do indivíduo, né? Porque modificações celulares afetam tecidos. Afetar tecido afeta órgão. Afetar órgão vai afetar o sistema, e afetar um sistema afeta um organismo, né? Então, por isso que a biologia molecular ela é tão importante, porque você vai compreender como uma organela pode se comunicar com outra, como a membrana citoplasmática comunica o que está acontecendo fora para o que está acontecendo dentro e vice-versa. Tudo isso vai ser compreendido nessa disciplina, tudo isso vai ser detalhado. Por exemplo, o seu paciente, né? Ou o paciente de algum outro médico, ou um diagnóstico chega até você, no caso de um biomédico que você vai ser, né? Você faz um determinado exame e você identifica uma expressão muito alta de uma determinada proteína. A partir desse momento, você vai compreender pela biologia molecular que determinada proteína ela é produzida por determinado complexo de organelas que se originou de início de uma determinada região de um gene. E essa determinada região de um gene, quando expressa tal proteína, está associado a uma determinada doença. Por isso que ela é tão importante, por isso que ela é tão fundamental, porque quando você compreende que determinada proteína está associada a tal doença porque tais coisas aconteceram, você consegue bloquear o erro em tais coisas ou conseguir diminuir a expressão de tal proteína, porque a doença, daí sim, ela vai ser provavelmente tratada, né? A biologia molecular ela é muito bonita nesse aspecto, ela é muito válida nesse aspecto. Outro aspecto bem legal é o seguinte, imagina você tem uma bactéria que ela tem uma resistência muito grande e você não sabe como tratar dessa bactéria, porque se ela infectar humanos, eles vão morrer, eles vão sucumbir. A partir disso, você remove uma parte do DNA dessa bactéria, né? Você remove essa partezinha aqui do DNA dessa bactéria, o plasmídio. E aí você percebe que ela é capaz, né, de suportar determinadas condições que os antibióticos, né, impõem a ela. E aí você modifica o antibiótico, o plasmídio não responde mais adequadamente, você acaba com a bactéria. Né? É claro, eu estou sendo bem simples, eu estou facilitando para você, mas aí está um aspecto de base da biologia molecular, um aspecto fundamental, tá bom? Então, os dois tipos de células e a formação você já compreendeu, né? Então, até o momento, você pode resumir o seguinte: a evolução química, que é o nome daquela teoria que eu apresentei para vocês, a partir dos elementos, né, a partir da presença de radiação UV, né, do calor dos vulcões, enfim. A evolução química proporcionou o surgimento de moléculas simples, RNA ou aminoácidos, né, pessoal? A progressão evolutiva oportunizou o desenvolvimento de células procariontes inicialmente. Depois surgiram, né, a partir de um dado momento, a evolução, né, houve uma simbiose, uma atitude simbiótica, aí, vamos dizer assim, entre a linhagem celular procarionte menor com respiração aeróbia e uma linhagem maior com respiração, acredita-se, anaeróbia, surgindo as primeiras células eucariotas mais rudimentares, né? Então, até o momento, você pode resumir desta forma, né, meu amigo e minha amiga. Essa especialização ela é bem definida pelo surgimento de organelas, né? Então, aí você tem, até o momento da aula, esse resuminho. A aula continua, não para por aqui, evidentemente, mas esse resuminho para te ajudar a seguir. Se for o caso, pausa o vídeo para você conseguir copiar o que está aí. Então, como biomédico, o que eu posso fazer com esse conhecimento inicial que eu tive a respeito, né, da evolução química? O que eu quero dizer com isso? Tá, você tem uma informação, e o que você faz com essa informação? O que você pode fazer com o conhecimento, ainda que simples, né, que é um conhecimento bem simples, com essa informação aí que eu te passei? Bom, primeiramente, você compreende as relações evolutivas entre as espécies, né? E, a partir disso, você sabe por que existem pesquisas e o desenvolvimento de fármacos que são testados em outras espécies, né? E são testados, por exemplo, até mesmo a partir de outros tipos e outras linhagens celulares, tá bom?
A partir disso, você também consegue compreender os motivos elementares, né, ou seja, os elementos, dos quais respalda-se a prescrição de medicamentos com ações de interferência em organelas, porque você sabe agora que existe uma compartimentalização, existe um processo na qual as funções celulares elas estão localizadas. E aí você sabe por que alguns medicamentos agem em determinadas condições, tá bom? E você vai compreender por que diferentes organismos podem apresentar expressões moleculares semelhantes, né? Você consegue entender por que bactérias diferentes elas podem apresentar as mesmas semelhanças de comportamento, haja vista esse processo inicial de desenvolvimento, tá? Então, o resuminho do que foi feito até agora, o que você faz com esse conhecimento até agora, e agora a gente progride, né? Porque a gente vai falar das biomembranas, que é um assunto essencial, fundamental, do citoplasma, que também é um assunto essencial e fundamental, e das próprias organelas um pouquinho. Começando pelas biomembranas, onde eu aprofundo bem mais, tá, pessoal? As biomembranas, então, elas são estruturas laminares, né, constituídas principalmente por lipídio e proteína. Esse é um tópico que vale a pena ser anotado, tá? As biomembranas, então, elas têm uma constituição típica por lipídios e proteínas. Elas são constituídas, então, por lipídios e proteínas. As biomembranas são, tá? Biomembranas definem, né, os limites entre as células e o ambiente extracelular. Isso é um outro ponto bem importante, né? Elas vão estar definindo o que então está dentro da célula, o que está fora da célula. E no caso de células eucariotas, as biomembranas definem o que está dentro da organela e fora da organela. Se uma determinada proteína ela deve estar dentro de uma determinada organela, caso ela extravase e vá para fora, vai causar uma série de reações no citoplasma, que pode levar até aquela célula à morte celular programada. Tá? Então, as biomembranas, como eu comentei, elas são formadas de lipídio e proteína e também definem os limites, né, entre a célula. Tá bom? As biomembranas também viabilizam a compartimentalização de atividades celulares. Acabei de falar para vocês. Caso alguma proteína que deve estar, por exemplo, dentro de um lisossomo, ela extravase, ela vai inevitavelmente causar severos danos no citoplasma. E isso levará provavelmente a uma célula, a esta célula, né, a morte celular programada. Esse fato ele deve ser compreendido por você, tá bom? Então aqui 3 tópicos importantes, né, quanto à constituição de lipídios e proteínas, quanto à definição de limites e quanto à necessidade de compartimentalização. Ainda, meus caros amigos, né, você vai perceber que as biomembranas elas possuem enzimas e sistemas de transportes, né, que servem para migrar moléculas de fora da célula para dentro da célula e vice-versa, de dentro para fora. Tá? Essas enzimas aí são proteínas fundamentais. Esses sistemas de transporte, dependendo do que se apresentar para a biomembrana, pode ser via lipídio, pode ser via outro tipo de proteína. Tá? Então as biomembranas também estão envolvidas no tráfego, né, de moléculas. Isso é um ponto muito importante, né? Algumas biomembranas elas geram gradientes iônicos, né, que servem para a síntese de moléculas energéticas, que é o caso, por exemplo, das biomembranas presentes lá na mitocôndria. A mitocôndria, né, a gente sabe, e para quem não sabe vai estar aprendendo, não fique preocupado, é uma organela responsável, né, em última análise, né, pela produção da adenosina trifosfato, uma molécula energética altamente usual em células eucariotas. E o que acontece, professor, lá naquela biomembrana? Você vai ter uma condição na qual é possível a geração de gradientes iônicos para formar essa molécula energética, né? Isso é um ponto bem interessante, bem importante. Ou seja, elas não servem apenas para separar o que é dentro, o que é fora, né? Ou para fazer o tráfego de moléculas, elas também atuam na produção de algumas. Olha que interessante, né? E você também vai ter biomembranas que elas possuem a capacidade, aí elas são dotadas, né, de proteínas nas quais é capaz de transmitir sinais. Essa transmissão de sinais ela é essencial. Por exemplo, tem algumas condições celulares que elas são inerentemente transmitidas a partir de sinais que se iniciam lá nas biomembranas. E tudo isso a gente tem relação direta com a biologia molecular, tá bom?
Ainda, né, falando sobre biomembranas, na superfície de biomembranas há sítio-receptores que reconhecem moléculas e outras células, fundamentais a muitos processos fisiológicos, né, pessoal? Então, como eu acabei de comentar, lá nas biomembranas você vai ter algumas proteínas, né, e a gente já vai detalhar esses aspectos aí, né, os glicocálix, que são formados aí por carboidratos, a gente já vai detalhar tudo isso daí, que tem uma função muito importante de reconhecer molécula e avisar, ó, tá dando errado, tá dando certo o que está acontecendo aqui fora, né? Só para vocês terem uma noção, o glicocálix ele tem uma função bem importante de reconhecimento de células. Quando ele não reconhece uma outra célula, ele pode sinalizar internamente para essa célula aqui que ele faz parte que algo tem de errado fora. E a partir disso pode-se produzir algumas proteínas que vão chamar células do sistema imunológico para combater o que está acontecendo aqui, né? Pensa, se o glicocálix ele não reconhece, por exemplo, a presença de uma bactéria, ele acha que é normal, o que vai acontecer? Vai acontecer uma infecção bastante severa, né? Então, aí nas biomembranas você tem sítios receptores muito importantes, tá bom? Então, ó, as biomembranas, né, elas são bicamadas, lipídicas e proteicas, né, mantidas por interações hidrofóbicas. Então, você consegue perceber que, ó, você tem uma camadinha aqui e você tem uma outra camada aqui, né? Por isso que é uma bicamada, onde você tem uma cabecinha aqui, ó, várias cabecinhas aqui, duas caudinhas aqui e várias cabecinhas aqui. É o que a gente vai estar estudando agora na sequência, tá bom? Perceba então que a biomembrana ela é uma bicamada, por quê? Porque ela é formada por duas camadas de lipídios, né? E as proteínas elas ficam aí entre essa bicamada. Então, ó, as biomembranas elas são consideradas bicamadas, né? Justamente, eu já volto a explicar o que está aqui na escrita, tá, pessoal? Vou terminar de explicar o que estava falando ali no outro slide. Elas são consideradas bicamadas justamente porque possuem uma camada, né, de fosfolipídio associada a outra camada de fosfolipídio, né, onde você vai ter nesse fosfolipídio uma porção chamada de parte hidrofílica e uma outra porção chamada de parte hidrofóbica, tá? Então, é uma bicamada lipídica, na qual você tem regiões hidrofílicas. Professor, eu não sei o que é hidrofílico. Você poderia me explicar? Talvez você tenha pensado isso, né? Então, hidrofílico é algo que tem afinidade pela água, tá? Então, essa região aqui, ó, tem afinidade pela água. Está voltado para o meio extracelular. Então, aqui vai estar a matriz extracelular, vai estar outras coisas. E aqui vai estar dentro da célula, o citoplasma. Entendeu? Então tem afinidade pela água, e a gente sabe que aqui tem água pra caramba, né? Agora, essa porção hidrofóbica, por sua vez, né, é uma região, então, que não tem afinidade pela água. Ela tem, pelo contrário, medo, fobia da água, né? Que essa palavra fobia é muito forte, né? Mas medo da água, ela não gosta da água. E por isso que elas se organizam desta forma, tá? Então, olha lá, as biomembranas são bicamadas lipoproteicas, né, como eu comentei com vocês agora há pouco, né, por que lipoproteicas? Porque são formadas por lipídios e proteínas, tá bom? E a maior parte dos lipídios são os fosfolipídios, né? Então, os fosfolipídios são os lipídios mais abundantes das biomembranas. Outra informação aí muito válida para você, tá? Os fosfolipídios apresentam, olha lá, uma cabeça polar, como eu comentei com vocês, né? Amiga da água, né? E duas caudas apolares, ó, como a gente pode observar nessa imagenzinha aqui, ó, que são hidrofóbicas, né? Não curtem a água. Aqui até coloquei melhorzinho para vocês, tá, pessoal? Na cabeça polar dos fosfolipídios, né, você vai observar que tem a presença de um glicerol. Então, aqui dentro, ó, né, o cursor do mouse, né, o laser point do PowerPoint, ele quase preenche tudo. Aqui dentro tem o glicerol, né, formado então por glicerol, um fosfato e um álcool, tá bom? Você vai perceber então que essa região aqui é considerada polar, né, hidrofílica. Essa região aqui é apolar e hidrofóbica. E nesta área aqui você tem glicerol, álcool e fosfato, tá bom? E lá nas caudas você vai perceber que existe ácidos graxos. Então vamos lá, de novo, para você aprender.
Então é uma bicamada lipídica, na qual você também tem a presença de proteína, só que aqui a gente só está vendo os lipídios, né? E esses lipídios, os mais abundantes, são os fosfolipídios, tá bom? Você vai perceber que os fosfolipídios, eles são formados por uma cabeça polar e duas caudas apolares, né? Uma região polar, amiga da água, e uma região inimiga, né? Não curte a água, beleza? Essa cabeça polar ela é constituída por glicerol, fosfato e álcool, né? Um álcool, um tipo de álcool. E a cauda apolar, né? Ela é constituída então por ácidos graxos, que podem estar saturados ou insaturados, entendeu? E quais são os tipos de fosfolipídios? Você tem 4 tipos básicos aí de fosfolipídios mais comuns encontrados principalmente aí nas células humanas, tá? A colina, né? A etanolamina, o inositol e a serina, onde a gente vai ver bastante, principalmente a etanolamina, famosa aí na mídia. Já já vou comentar com vocês sobre isso. Além dos fosfolipídios, né? Você vai perceber que existe algumas vezes em algumas biomembranas, além desses fosfolipídios que eu comentei, existem algumas vezes em algumas biomembranas a cardiolipina, né? A cardiolipina, ela está presente, por exemplo, na biomembrana da mitocôndria, que eu acabei de falar para vocês que tem um importante envolvimento aí, né, com a síntese de ATP, né? E essa cardiolipina, o que ela faz? Ela proporciona rigidez à membrana interna da mitocôndria. Então, meu caro amigo e minha cara amiga, você já tem aí bastante informação. E essa notícia da fosfetanolamina, ela é muito interessante porque nesse contexto, vou voltar ao slide, não confunda, tá? A fosfetanolamina é o fosfolipídio na qual você vai ter a presença da etanolamina. E por que ela é tão importante? Porque houve um período, e ainda né, 2018 é recente, né, em que, olha, aqui é uma notícia de 2019, a fosfetanolamina, ela foi considerada a pílula do câncer, né, porque acreditava-se que o consumo de fosfetanolamina, né, que era produzida principalmente aí de uma maneira bastante controversa, porque ela não teve pesquisas farmacêuticas que fomentassem e dessem subsídios aí para científicos, né, para sua aplicação em humanos, pudesse curar o câncer, né? E aí diversos pesquisadores passaram a fazer pesquisas com isso, né? Diversas entidades científicas passaram a investigar, ainda está em andamento, tanto que né, no site do SUS você passa a ver que a fosfetanolamina começa a ser testada em humanos e aparentemente ela tem uma resposta positiva. Mas quer dizer que ela cura o câncer? Isso ainda é muito cedo, né? E se curar, provavelmente é um ou outro tipo de câncer devido às condições muito variadas que envolvem essa doença. Dentro da disciplina de biologia molecular, não nessa aula introdutória, porque é uma aula bem generalista, mas em aulas mais para frente a gente começa a falar de doenças também, né? E aí você vai perceber que o câncer ele é de etiologia muito variada, muito complicado, né? E não é tão simples assim. Se fosse, seria maravilhoso, né, pessoal? Além dos fosfolipídios que eu comentei, você também tem a presença de esfingolipídios, né, mas um pouco menos, 6%, tá? E os esfingolipídios, eles são formados por uma cabeça polar também, por duas caudas de ácidos graxos também apolares, né, como a gente viu ali nos fosfolipídios. Porém, a cabeça dos esfingolipídios contém esfingosina, né, em um álcool aminado, tá bom? Ela não contém glicerol nesse tipo de lipídio, meu caro amigo e minha cara amiga, né? E a cauda é formada por ácidos graxos que também podem estar nessas duas condições de saturado ou insaturado. Os esfingolipídios mais comuns são a esfingomielina, onde você vai ter ela mais abundante na bainha de mielina, presente lá nos neurônios mielinizados, o que facilita a propagação do estímulo neural, né? Nos cérebrosídeos também é um tipo de esfingolipídio, e os gangliosídeos também são exemplos aí de esfingolipídios. Aqui eu trago a esfingomielina porque ela é muito comum, né? E você, como estudante da área da saúde, já deve ter verificado, né? Então, a bainha de mielina, ela possui uma grande quantidade desse tipo de esfingolipídio, beleza? Um outro componente muito importante das biomembranas é o colesterol.
Por quê? Ele confere maior ou menor fluidez, né, à biomembrana, conforme, né, a quantidade que ele se encontra. Então, biomembranas que possuem muito colesterol, elas são mais rígidas, meus caros amigos. Aqui nessa ilustração muito bacana, né, lá do Biomedicina Padrão, né, no Instagram deles aí, ó, você vai perceber o seguinte, que você tem a presença dos fosfolipídios, você tem a presença de proteínas, né, integrais, unipasso, multipasso, você tem a presença de carboidratos, tudo bem assinaladinho. E você tem entre os fosfolipídios o que vai dificultar ou melhorar a fluidez, né, ou seja, o quanto que aquela biomembrana ela está fluida, o colesterol, né? Quanto mais rígido, o que é muito ruim, né? Muito colesterol. Por quê? Vai ocasionar aí em perca da fluidez, vai ficar algo mais rígido, né? Mais duro, vamos dizer assim. Então você deve ter esse lipídio em quantidades bastante adequadas, caso contrário você vai apresentar aí comprometimentos na sua saúde também, tá bom? O citoplasma também é uma outra região importante, né? Além das biomembranas, continuando agora, né, pessoal? O citoplasma, você vai perceber que o citoplasma ele tem uma função essencial, onde dentro da biologia molecular, diversas atividades acontecem no citoplasma, né? A grande maioria, ele está delimitado pela membrana plasmática, né? Que é uma biomembrana, agora vocês já aprenderam sobre isso, né? Ele corresponde à maior porção do volume celular, né? Ele é composto aí pelo citosol, que tem como formação básica água, sais minerais, proteínas, carboidratos e partículas em suspensão, tá bom? Você vai perceber que o citoplasma ele é altamente dinâmico e as atividades moleculares acontecem nele, por quê? Porque moléculas circulam e realizam as suas comunicações por ali, né, pessoal? Então, no citoplasma, você vai ter aí a comunicação celular, por isso que é tão importante dentro do contexto da biologia molecular. Basicamente, hoje, você então está sendo apresentado a um contexto onde você está localizando onde cada coisa acontece, né? Você sabe que tem um tráfego de moléculas nas biomembranas, você sabe que ela também serve para sinalização, né? Você viu que ela é constituída aí por uma bicamada lipoproteica. Agora você está vendo o citoplasma, que ele tem uma função importante de tráfego de moléculas internamente, né? A constituição dele, né? Tudo isso ele é uma aula introdutória para você ir compreendendo esses aspectos aí mais básicos. Porém, não quer dizer que você não vai ver isso aqui posteriormente em detalhes, quando a gente começar a falar dos mecanismos moleculares, por exemplo, né, de sinalização intracelular. Porque eu vou falar, ó, acontece no citoplasma, agora você já sabe onde fica, qual é a sua relação, qual é a sua constituição, tá bom? E lá no citoplasma você tem a presença de organelas, né? As organelas elas podem ser classificadas, meu amigo e minha amiga, em duas classes gerais, né? As membranosas e as não membranosas. Você vai ter como não membranosas, então, por exemplo, o citoesqueleto, né? Os centríolos, tá bom? Você também tem os ribossomos. Tá bom, pessoal? Isso aí é um ponto importante. Agora, as membranosas, você vai ter a mitocôndria. É importantíssimo que a mitocôndria seja uma organela membranosa. Por quê? Quando, lá na mitocôndria, você tem uma proteína chamada CYP. Essa proteína CYP, citocromo, essa proteína aí, esse citocromo, essa proteína, enfim, defina como você achar melhor, né? Mais fácil de lembrar. Caso ela extravase para o citoplasma, pode induzir um processo de morte celular programada. Por isso que tem que ter o quê? Uma compartimentalização. Entendeu? Que é feita por quem? Pela biomembrana. Né? Ó, tá conseguindo associar? Maravilha. O núcleo também é uma membrana, também é uma organela membranosa. Porque ele vai conter ali o material genético, né? O ácido desoxirribonucleico, conhecido como DNA. Né? Então você vai ter ali uma importância muito grande. Ó, os peroxissomos, eles são organelas envolvidas no processo aí de atividades enzimáticas no que diz respeito à defesa celular, né? Contém uma grande quantidade, por exemplo, de uma enzima chamada glutationa peroxidase. Caso essa glutationa peroxidase seja rapidamente extravasada de uma vez só para todo o citoplasma, também vai gerar danos celulares.
por isso que tem que estar dentro de organelas membranosas, tá bom? O lisossomo eu já comentei com vocês, é fundamental, contém enzimas, né? Acredita-se que o pH dos lisossomos possa estar, às vezes, até 2,5, é um pH super ácido, né, pessoal? Os ribossomos estão envolvidos com a síntese proteica e eles não são membranosos, tá? Então, ó, para que você aí possa ter anotadinho, né? Os ribossomos não são membranosos, né? O citoesqueleto está envolvido com a organização e estrutura celular, que também estudaremos. E os centríolos estão envolvidos com os processos de divisão celular, principalmente lá naquela fase da anáfase, né? Eles não são membranosos, tá bom? Os plastos, ó, eles são organelas, presentes em células vegetais. A gente não entra tanto no curso de biomedicina, tá bom? O retículo endoplasmático ele pode ser liso ou rugoso, sendo que a quantidade de ribossomos presentes nessa organela que vai afetar isso. Mas também vamos estudar em detalhes. E o complexo de Golgi, também chamado Golgiense, mais antigamente, ele está envolvido no empacotamento de proteínas, de lipídios, enfim. Você vai perceber o seguinte, que toda organela, seja ela membranosa ou não membranosa, ela tem uma função fundamental nos eucariotos, né? Nas células animais, e isso envolve o ser humano. E quando você tem uma modificação nelas, que é algo molecular, você vai ter o surgimento de doenças, e essas doenças elas vão ser diagnosticadas, auxiliadas no tratamento por você, o futuro biomédico aí que vai estar com a gente. Aqui eu passo 2 estudos de caso, se eu não me engano, tá? Eu vou só passar o slide para frente para confirmar. Não, tem um estudo de caso apenas, é um estudo de caso um pouco mais longo, né, que envolve pesquisa na internet. O que eu vou aconselhar para você? Que você pause o vídeo, leia, né, com muita calma, eu vou ler junto com você novamente aqui, tá? E aí você responda. Ele não vale ponto, né? Ele não vale média, mas ele é um estudo de caso legal para você treinar o seu conhecimento a respeito da aula de hoje. Eu aconselho que faça para você ir desenvolvendo o seu conhecimento, tá bom? Então vamos ver junto aqui, ó. Depois pausa para você responder. O medicamento, sem apoio científico, né, fosfetanolamina, que eu comentei ali com vocês, desenvolvido pelo professor de Química da USP de São Carlos, né, isso eu não comentei, viu, pessoal, ele foi feito lá, né, na Química da USP de São Carlos. Fez com que diversas pessoas procurassem a possível cura do câncer, né. Diante do panorama descrito, dos estudos que realizamos e dos seus conhecimentos prévios, responda. A fosfetanolamina é o quê? Agora você já sabe, né? Não tem segredo não, você já sabe. Em qual região da célula ela se localiza? Olha que coisa maravilhosa, você já sabe também, né? E de uma perspectiva molecular, a região em que essa molécula, fosfetanolamina, se encontra possui quais funções? Olha só que beleza de estudo de caso, né? Aí para você reforçar o seu conhecimento. O estudo de caso 2 está aí, pessoal, né? Então você vai tentar responder esse estudo de caso e eu vou pedir para você pausar o vídeo, porque quando eu passar para frente vai descer a resposta aqui, né? E aí essa resposta ela é complementar. Então eu vou pedir a gentileza para você pausar o vídeo, ler o estudo de caso, responder o estudo de caso e assim que você voltar a soltar o vídeo, você vai saber essa resposta complementar aí. Como eu comentei, a resposta subiu aí para você verificar se de fato você conseguiu avançar nesse estudo aí. Na próxima aula a gente tem o início dos ácidos nucleicos, né, onde a gente vai estudar a estrutura, função, o código genético, os aspectos práticos relacionados a essa temática e também as doenças ocasionadas comuns e também raras, né, que é muito importante também saber das raridades, né, por modificações na estrutura e na conformação dos ácidos nucleicos. Eu agradeço sua atenção, foi um prazer enorme estar com você. Aqui, quem deu a aula para você foi o professor Victor, né? Eu sou doutor em Ciências da Saúde, pós-doutor também em Ciências da Saúde, e eu espero que você tenha apreciado. Um forte abraço e até a próxima.